O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, celebramos neste domingo a solenidade de Pentecostes e com esta solenidade concluímos o tempo da Páscoa. Iniciamos a celebração desse tempo litúrgico com a celebração da Vigília Pascal. Entramos no mistério da ressurreição de Jesus. Trata-se do mistério fundante da nossa fé. Passamos 50 dias na escola do ressuscitado. E a liturgia pascal possibilita-nos se aproximar da luz que é o Cristo Jesus, essa luz que resplandece no espaço sagrado pela presença do Círio Pascal, para que, exposto à luz do Cristo ressuscitado resplandecente, representado na luz do Círio Pascal, cada um de nós, iluminado por essa luz, possamos levá-la ao mundo para que as trevas sejam vencidas. Para que essa missão possa ser realizada, foi derramado sobre os nossos corações o Espírito Santo, pois o homem, pelas suas próprias forças, não seria capaz de levar esta luz que é o Cristo Jesus a todos os povos. Hoje nós celebramos este acontecimento que marca a vida da Igreja. Os apóstolos, reunidos com Maria Santíssima no cenáculo, recebem como dom o Espírito Santo que foi derramado sobre os corações. A mesma graça que os apóstolos experimentaram na sala do cenáculo, nós experimentamos, sobretudo quando recebemos o sacramento da confirmação. O sacramento da confirmação, por excelência, prolonga na vida do fiel o acontecimento de Pentecostes. Observemos que o ministro ordinário do sacramento da confirmação é o bispo, o sucessor dos apóstolos, justamente para indicar que aquela graça que fora comunicada aos apóstolos
no 50º dia, depois da ressurreição de Cristo, ela é comunicada a cada um de nós. E recebendo o Espírito Santo como dom, sendo o verdadeiro santuário do Espírito Santo, deixemos que a força de Deus, que o Espírito de Deus nos impulsione. Tudo aquilo que nós assimilamos durante o período pascal deve ser comunicado. Aquilo que nós experimentamos deve ser partilhado. E nós devemos fazer tudo isso sob o influxo do Espírito. Deixemos-nos guiar pelo Espírito de Deus, esse Espírito que foi derramado sobre os nossos corações. Ouvimos nesta solene liturgia a leitura do Evangelho de São João, capítulo 20. Foi o texto que nós ouvimos no início do período pascal. Hoje o foco é, sobretudo, o sopro de Jesus sobre os discípulos reunidos na sala do Senado. Eles estavam com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus, pondo-se no meio deles, comunica a paz que brota nos corações, a paz que Jesus comunica vem da certeza que nós não estamos sozinhos, que o Mestre está com os seus discípulos. Depois de comunicar como dom a paz, Jesus comunica o segundo dom, o Espírito Santo. E a comunicação Jesus realizou através do sopro. O sopro nos remete ao livro do Gênesis. Deus cria o homem e vai insuflar nas suas narinas o hálito da vida. Jesus está comunicando, no dia da ressurreição, a nova vida, soprando sobre os discípulos o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo, reviver a graça de Pentecostes nesta solenidade, é ter a oportunidade de começar uma vida nova. O Espírito é aquele que nos impulsiona a viver a vida segundo o Espírito de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, à luz do Evangelho, devemos abrir os nossos corações para receber esse sopro da vida nova que Deus quer oferecer a nós através do Espírito Santo. Deixar-se guiar pelo Espírito é deixar-se conduzir pelo Espírito a vida nova, porque o Espírito de Deus quer comunicar a cada um de nós a vida nova. O Espírito de Deus pode fazer nova todas as coisas. Nós não podemos muitas coisas, mas para Deus nada é impossível. Entre as coisas que nós não podemos é fazer nova todas as coisas, mas o Espírito de Deus pode renovar a nossa vida. Ele pode fazer nova todas as coisas. Hoje Jesus sopra sobre nós o Espírito, para que este vento impetuoso, como nós ouvimos no texto da primeira leitura, possa insuflar em nós, trazer para cada um de nós a vida nova. O texto do livro dos Atos dos Apóstolos é a primeira descrição de Pentecostes. Por que primeira? Porque encontramos ao longo do livro dos Atos dos Apóstolos outros Pentecostes. A graça de Pentecostes não fica reclusa ao capítulo 2. Deus vai proporcionar durante o livro dos Atos dos Apóstolos inúmeros Pentecostes sobre o seu povo. No texto de hoje, na primeira leitura, no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, São Lucas está descrevendo o derramamento do Espírito sobre os apóstolos, e São Lucas se utiliza de elementos que nos remetem ao Antigo Testamento. Esses elementos são elementos próprios da teofania, da manifestação de Deus, especialmente os elementos indicados por São Lucas no dia de Pentecostes, são elementos que nos remetem à presença do povo ao pé da montanha, ao pé do Monte Sinai, selando com Deus a aliança. Moisés subiu a montanha para receber as tábuas da lei. Deus quis selar uma aliança com o seu povo. Os elementos que nós encontramos nos remetem à aliança.
Em Jesus Cristo foi selada a nova e eterna aliança, e o Espírito Santo coroa esta nova e eterna aliança. Agora nós não somos mais guiados pela lei, nós somos guiados pelo Espírito, como nos ensina São Paulo. Deus está selando conosco, derramando sobre nós do Espírito Santo a nova e eterna aliança. Os sinais que nós encontramos indicam esta presença de Deus, Deus que se aproxima de nós através do seu Espírito. A aliança que Deus sela é um pacto que Deus faz com o povo, porque Deus quer cuidar do seu povo. Deus quer conduzir o seu povo à terra prometida. Deus também sela conosco este pacto, porque Deus quer nos conduzir à terra prometida, que é o céu. Deixar-se guiar pelo Espírito é deixar-se conduzir à terra prometida, que é o céu. A graça que os apóstolos viveram também é comunicada a cada um de nós. O texto também fala sobre as línguas, que pessoas, judeus piedosos que estavam em Jerusalém, passam a ouvir os discípulos de Cristo falando na sua língua. Trata-se de um contraponto àquilo que nós ontem vimos na vigília de Pentecostes. No texto da primeira leitura da vigília, nós ouvimos a leitura do capítulo 11 do livro do Gênesis, a Torre de Babel, a confusão das línguas. Deus vem para estabelecer a comunhão entre os homens. Aquela confusão é superada pela compreensão. Eles compreendem o que os discípulos estão dizendo. Isso sugere que o Espírito Santo é aquele que gera comunhão. Primeiro, o Espírito Santo promove a nossa comunhão com o próprio Deus. Deus quer estabelecer conosco comunhão, por isso fez conosco uma aliança no sangue de Jesus. Através do sangue de Cristo nós estabelecemos com Deus a nova e eterna aliança. E Deus também deseja que nós, entre nós, a comunhão prevaleça. Precisamos viver, uma vez conduzidos pelo Espírito de Deus, esta comunhão, estar unidos a Deus e unidos entre nós. Os cristãos permanecem unidos. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo está exortando a comunidade cristã de Corinto, uma comunidade repleta de dons, ministérios. São Paulo exorta, lembrando os cristãos da comunidade de Corinto, que embora exista na comunidade diversidade de dons, ministérios, o Espírito é o mesmo. Na comunidade cristã não deve existir nenhum tipo de competição. A comunidade cristã é uma comunidade que vive unida, porque o Espírito de Deus promove a comunhão, a união. Na diversidade de dons, de ministérios, na diversidade de atividades, nós permanecemos sempre unidos, porque reconhecemos que é o Espírito de Deus que promove no seio da comunidade a diversidade de dons, ministérios e atividades. Não há motivo para existir entre nós cristãos a divisão, porque nós estamos unidos pelo mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que promove, é o mesmo Espírito que concede dons, ministérios e atividades. À luz da solenidade de Pentecostes, nós reconhecemos a nossa fraqueza. Ouvimos na sequência de Pentecostes: sem a luz que acorde, nada o homem pode, nem um bem há nele. Sem esta luz, sem essa força que é o Espírito Santo de Deus, sem o auxílio do Espírito, nós não somos capazes de continuar no mundo a missão de Cristo. No domingo passado meditamos que com a ascensão do Senhor, Cristo colocou nas mãos da igreja, da qual nós somos membros, a sua missão. E nós não seremos capazes de continuar a missão de Cristo sem essa luz que acode, pelas nossas debilidades e fraquezas, mas o Espírito Santo de Deus vem ao auxílio da nossa fraqueza. Vamos agradecer a Deus por este grande dom que Ele nos deu, que é o Espírito Santo, que foi derramado sobre os nossos corações. Deixemos que Jesus mais uma vez sopre sobre nós, que Deus possa insuflar nas nossas narinas o hálito da vida nova, o Espírito Santo. O sopro também é um modo
de reavivar a chama. Quando nós estamos diante da brasa, nós sopramos. Uma vez recebendo o sopro, a brasa fica incandescente. O texto dos Atos dos Apóstolos diz que o Espírito vem como um vento forte, impetuoso. Ele vem para reavivar nos nossos corações a fé. Deixemos que o vento do Espírito Santo possa reavivar nos nossos corações esta fé. E movidos pela fé, possamos cumprir com alegria a nossa missão.